Você já sentiu que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia o quê? Já teve a impressão de que estava tão perto de uma resposta, de um milagre, mas por alguma razão invisível, aquilo se afastou como um vento que muda de direção. Sem aviso? Talvez, e aqui está o mistério, a bênção já bateu à sua porta. Mas será que você ouviu o som? Ou estava ocupado demais para perceber o sussurro de Deus em meio ao ruído do mundo? Algo dentro de você já grita em silêncio: Senhor, será que perdi o que o Senhor me enviou? Mas e se a resposta for mais dolorosa do que você imagina? Muitas vezes esperamos que Deus fale com relâmpagos e trovões, mas esquecemos que Ele prefere os detalhes. Ele se move nos pequenos gestos, nas pessoas improváveis, nas situações que pareciam insignificantes. E quando piscamos, já passou. É possível que Ele tenha mandado o sinal, não uma, mas várias vezes. E talvez, só talvez, você não tenha reconhecido. Porque o inimigo não rouba bênçãos com violência, ele rouba com distração. E agora algo precisa ser revelado, algo que está no mundo invisível, mas ecoa em sua alma há dias. Você está prestes a descobrir se aquilo que buscava já estava com você, ou se deixou escapar por um fio. O que acontece quando pedimos com fé, mas agimos com dúvida? Quando oramos por cura, mas convivemos com a mesma dor todos os dias? Será que a bênção não chegou? Ou será que não quisemos vê-la? Há uma verdade que o céu sussurra para os atentos. Deus nunca deixa de cumprir suas promessas, mas muitas vezes somos nós que recusamos a entrega, por medo, por orgulho ou por não entender o tempo sagrado. E essa introdução não é apenas um convite, é um alerta, uma convocação espiritual, porque há uma chance de que você esteja, nesse exato momento, à beira de ignorar o que foi enviado diretamente do trono de Deus. Você acha que conhece os sinais? Acredita que saberia reconhecer uma ordem divina se ela viesse? Então responda, com sinceridade, quantas vezes você já pediu confirmação e quando ela veio, não parecia com o que você imaginava? Deus é especialista em esconder respostas em embalagens comuns. E o que parece atraso, às vezes, é apenas misericórdia disfarçada de espera. A pergunta não é se Deus falou. A pergunta é, o seu coração estava preparado para escutar? Existem coisas que o Espírito Santo revela apenas quando o silêncio se instala dentro da alma. Enquanto a mente grita, o céu se cala. Mas hoje algo será destrancado, uma chave espiritual será entregue, não como uma fórmula, mas como uma revelação. E não será para os apressados, nem para os distraídos. Este é um chamado para os que ainda creem que Deus envia sinais, mesmo em meio ao caos. Para os que ainda acreditam que a ausência de resposta também pode ser uma resposta. E que o céu fala até através de portas fechadas. Você já parou para pensar que a oração que você fez ontem talvez já tenha sido respondida hoje? Mas será que você reconheceu a linguagem de Deus? Ele fala em coincidências que não são coincidência, em encontros que parecem aleatórios, em mensagens que surgem quando você não está procurando. E talvez este vídeo não tenha chegado até você por acaso. Talvez ele seja o último alerta antes de algo se perder para sempre. Talvez Deus esteja tentando te alcançar agora, e esta seja a última tentativa antes do tempo mudar. Há bênçãos que vêm embrulhadas em silêncio. Há milagres que não brilham à primeira vista, e há momentos, como este, em que o céu segura o tempo só para ver se você ainda está ouvindo. Não pense que você está aqui por sorte. Há uma razão. Há algo que precisa ser desvendado. E o Espírito Santo está prestes a mostrar o que foi escondido de você até hoje. Mas cuidado, essa revelação não virá para quem pula etapas. Ela será dada apenas a quem permanecer até o fim, com o coração inteiro e os ouvidos espirituais abertos. Algumas portas não se abrem com força, mas com discernimento.
E este momento exige mais do que fé, exige atenção. Porque se você ignorar o que será dito aqui, talvez caminhe por mais meses no deserto, sem saber que a água já estava fluindo ao seu lado. Não se trata de medo, trata-se de despertar. Porque há um chamado específico, uma mensagem dirigida exatamente ao seu coração. E ela está codificada nas palavras que virão a seguir. E se você desligar agora, perderá o único pedaço do quebra-cabeça que falta para completar o propósito. Então, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Silencie as vozes de fora e preste atenção ao que está sendo movido dentro de você. A atmosfera mudou. Algo está diferente. Você sente? Este não é apenas mais um vídeo. É uma visita. Uma visita do céu à sua casa. E há uma frase, uma visão, uma palavra que será dita ainda hoje, que pode mudar o rumo da sua semana, da sua vida. Mas ela está escondida, como pérola no fundo do mar. Só encontrará quem mergulhar até o fim. E se você tiver coragem de ficar, descobrirá algo que muitos ignoraram. Meu querido irmão, minha amada irmã, pare por um instante, feche os olhos, sinta o ar que entra e sai dos seus pulmões, o pulsar suave do seu coração. Hoje algo pesa na sua alma, não é verdade? Talvez seja uma dor que você não explica, uma pergunta que não silencia, ou um vazio que parece engolir a esperança. Deus está vendo. Ele conhece cada lágrima que você segurou, cada suspiro que ofereceu no silêncio da noite. Neste momento, o Espírito Santo te chama para uma travessia espiritual, uma oração que não é apenas palavras, mas um caminho de cura, de consolo, de reencontro com aquele que nunca te abandonou. Vamos juntos, vamos abrir o coração e deixar que Deus revele o sinal que Ele preparou para você. Você já acordou com o coração tão apertado que o dia parece um fardo antes mesmo de começar? É como se o silêncio da manhã trouxesse não paz, mas um eco de algo que você não consegue nomear. Talvez seja a lembrança de uma perda, o peso de uma espera ou o cansaço de lutar sem ver o fim. Deus está aqui, meu irmão, minha irmã. Ele vê o que você esconde, o que você carrega, sem contar a ninguém. Ele não te pede explicações. Ele só te pede que pare, que respire, que se deixe ser amado por Ele. Respire fundo agora. Sinta o ar enchendo seu peito, como uma onda suave que lava a areia. Esse fôlego não é apenas seu. É o sopro de Deus, o mesmo que deu vida ao primeiro homem, o mesmo que te sustenta agora. Já pensou no milagre que é estar vivo, mesmo com tantas dores? Cada batida do seu coração é Deus sussurrando: eu te escolhi, eu te amo, eu estou contigo. O que te machuca hoje? É um medo que trava seus passos? Uma ferida que ainda sangra? Uma esperança que parece desbotar? Feche os olhos por um instante e traga essa dor ao pé da cruz. Não precisa de palavras perfeitas, não precisa de força que você não tem. Deus entende o idioma do seu silêncio, o gemido da sua alma. Imagine sua dor como uma pedra pesada nas suas mãos. Você a carrega há tanto tempo que talvez nem perceba o peso. Mas Deus te convida a soltá-la. Deixe-a cair agora aos pés dele. Veja, na sua imaginação, essa pedra rolando para longe enquanto as mãos dele te seguram. Ele é maior que qualquer fardo, maior que qualquer temor. Às vezes, pensamos que precisamos resolver tudo sozinhos, que nossa fé deve ser forte o tempo todo. Mas Deus não busca sua perfeição, Ele busca seu coração. Ele te ama na fraqueza, na dúvida, nos dias em que você só consegue dizer: Senhor, eu não sei mais. Você já sentiu isso? Já se viu assim, pequeno, mas ainda amado? Agora, sinta a presença dele, como uma brisa que toca seu rosto, como um abraço que não explica, mas consola. Ele está aqui, bem perto, te chamando pelo nome.
Ele sabe quem você é, o que você sente, o que você esconde até de si mesmo. E se a bênção que você tanto busca não estiver tão longe, e se Deus já estiver trabalhando, mas seus olhos, cansados pelas lágrimas, ainda não enxergaram, Ele não te abandona, nunca abandonou. Cada passo que você dá, mesmo tropeçando, é um passo que Ele acompanha. Sua fé pode estar frágil, como uma chama que tremula ao vento, mas ela está viva, e Deus sopra sobre essa chama, a faz crescer, a faz brilhar. Você já parou para pensar no quanto Ele te sustenta, mesmo quando você acha que não aguenta mais? Neste momento, apenas confie. Não precisa entender o caminho todo, não precisa ter todas as respostas. Apenas diga bem baixinho: Senhor, eu me entrego a Ti. Deixe essas palavras ecoarem como uma oração que sobe ao céu. Fique em silêncio por um instante. Sinta o Espírito Santo te envolvendo, te guiando para um lugar de paz. O sinal que você espera está mais perto do que você imagina. Você crê? Então, apenas descanse nele. Às vezes Deus fala de um jeito tão suave que passamos por ele sem perceber. Não é com trovões, não é com luzes que ofuscam, mas com um sussurro que toca a alma, com uma brisa que acaricia o coração. Você já sentiu algo assim, meu irmão, minha irmã? Um momento em que, sem motivo, uma paz veio, um calor envolveu seu peito? Esse é Deus, te mostrando que Ele está no comando. Pense nos dias em que você achou que tudo estava perdido, mas algo mudou. Uma palavra que chegou. Na hora certa, uma força que surgiu do nada, uma porta que se abriu quando você menos esperava. Quem fez isso? Não foi o acaso, não foi a sorte. Foi Deus, deixando sinais ao longo do seu caminho, como pegadas na areia que te guiam para casa. O que é uma bênção para você? É ter tudo resolvido ou é saber que Deus está contigo, mesmo no meio da tempestade? Às vezes queremos respostas grandes, mas Deus começa com as pequenas. Um raio de sol que atravessa a janela, uma música que toca sua alma, um silêncio que de repente parece cheio de sentido. Olhe para trás agora. Lembre de um momento em que você achou que não ia conseguir, mas conseguiu. Quem te carregou? Quem te levantou quando suas pernas fraquejaram? Deus estava lá, mesmo que você não tenha visto. Ele sempre esteve lá, traçando o caminho, mesmo quando você se sentia perdido. Agora, olhe ao seu redor. A vida pode parecer um deserto, seco e vazio, mas até no deserto Deus faz brotar água. Você já viu isso? Uma palavra amiga que te fez sorrir, um versículo que pareceu escrito para você, um momento em que a dor deu lugar a uma esperança tímida. Isso é Deus falando, te chamando para enxergar o sinal. Por que duvidamos tanto? Por que achamos que Deus está tão longe quando Ele está tão perto? Ele está nos detalhes, nos silêncios, nos momentos em que a alma sente algo que a mente não explica. Feche os olhos e pergunte: Senhor, qual é o sinal que eu não vi? Deixe a pergunta flutuar, como uma folha no rio. Às vezes, o sinal é uma espera que parece longa demais. Às vezes, é uma porta que se fechou para que outra, melhor, pudesse se abrir. Deus não te deixa sem direção. Ele te guia, mesmo quando o caminho parece torto, mesmo quando você não entende o porquê. Confie no tempo dele, meu irmão, minha irmã. Confie no jeito dele. O sinal que você busca pode estar na próxima curva, mas você precisa caminhar com ele para enxergar. Pode dar esse passo agora? Pode dizer: Senhor, eu confio, mesmo sem ver tudo. Sinta o Espírito Santo mexendo em você agora. Ele está trazendo luz onde havia sombra, clareza onde havia confusão. Ele está te mostrando que a bênção não está perdida. Ela está sendo preparada, moldada pelas mãos de um Deus que nunca falha. Apenas sussurre: Senhor, abre meus olhos. Deixe essas palavras subirem como uma oração que alcança o céu.
O sinal está aí e Deus está te ajudando a enxergar. Você crê? Então apenas siga com ele. O medo é como uma sombra que se forma quando a luz parece fraca, não é, meu irmão, minha irmã? Ele vem sorrateiro, sussurra dúvidas, faz o coração apertar. Mas Deus te chama para olhar além dessa sombra, para a luz que nunca se apaga, para a verdade que nunca falha. Ele é maior que qualquer medo, maior que qualquer incerteza. Você já sentiu o peito travar, como se algo ruim estivesse à espreita? Talvez seja o medo do amanhã, a insegurança do que vem pela frente, ou a dor de um passado que ainda machuca. Traga esse medo à luz agora. Fale com Deus, mesmo que sua voz tremule, mesmo que suas palavras sejam poucas. Ele ouve, ele sempre ouve. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. E o amor de Deus por você é perfeito, é eterno, é inabalável. Ele te ama com uma força que nenhuma sombra pode apagar, com uma ternura que nenhum temor pode silenciar. Você consegue sentir esse amor agora, envolvendo você como um manto quente? Imagine-se em um barco, no meio de uma tempestade. As ondas batem com força, o vento uiva, o céu está escuro. Mas Jesus está no barco com você. Ele não te deixa afundar. Ele estende a mão e diz: "Por que tens medo? Eu estou aqui." Você consegue ouvir essa voz? Consegue confiar nessa promessa? Por que deixamos o medo falar mais alto que a voz de Deus? Porque achamos que estamos sozinhos quando Ele nunca nos deixou. Cada vez que o medo aperta, é uma chance de escolher a fé, de dizer: "Senhor, eu confio, mesmo que meus olhos não vejam o caminho." Feche os olhos e visualize seu medo como algo que você pode segurar. Talvez seja uma corrente, um peso, uma névoa escura. Agora passe isso para Deus. Entregue. Veja na sua imaginação Ele tomando isso das suas mãos, dissolvendo o medo com a luz do seu amor. A fé não é a ausência de medo, mas a coragem de caminhar com Deus, mesmo com o coração tremendo. Você já caminhou assim? Já sentiu Ele te segurando, mesmo quando tudo parecia desabar? Ele está te segurando agora, te chamando para um lugar de confiança. Neste momento, Deus te convida a dar um passo além do medo. Um passo pequeno, talvez. Bote um passo em direção a Ele. Diga: "Senhor, eu escolho tua paz." Deixe essas palavras ecoarem como uma oração que sobe ao céu. Sinta a paz que começa a crescer, como uma semente que rompe o solo. O Espírito Santo está te envolvendo, te lembrando que o sinal de Deus é maior que qualquer sombra, mais forte que qualquer temor. Você crê? Então, apenas confie, apenas diga: "Senhor, eu entrego o meu medo a Ti." Fique nesse momento. Sinta Deus te guiando para a luz que nunca falha. A esperança é como o amanhecer, meu irmão, minha irmã. Às vezes ela vem tão devagar que você mal percebe a luz rompendo a escuridão. Mas ela vem porque Deus prometeu, Ele é fiel e suas promessas nunca falham. Você já sentiu essa luz, mesmo que tímida, começando a aquecer sua alma? Houve dias em que a noite pareceu longa demais, não é? Dias em que você olhou para o céu e perguntou: "Senhor, até quando?" Deus ouviu cada uma dessas perguntas. Ele viu cada lágrima, cada espera, cada momento em que sua alma se agarrou à esperança, mesmo sem forças. E se a esperança estiver nascendo agora, mesmo que você ainda não veja o sol? E se Deus estiver pintando o céu da sua vida, uma pincelada de cada vez, com cores que você ainda não entende? Você consegue confiar no artista, no Deus que faz tudo novo? Lembre de um momento em que você pensou que não havia mais jeito, mas algo mudou. Uma força veio, uma resposta chegou, uma paz te envolveu. Quem fez isso? Não foi Deus te sustentando, te carregando nos braços quando você não podia mais andar? A esperança não é um salto gigante, é um passo pequeno, um passo trêmulo, às vezes, mas que te leva mais perto da luz.
Deus te convida a dar esse passo agora. Você pode? Pode dizer: Senhor, eu escolho esperar em Ti. Às vezes, esperamos bênçãos grandes, visíveis, mas Deus começa com as pequenas. Um sorriso que te aqueceu, uma palavra que te levantou, um dia que passou sem desabar. Isso é Deus te mostrando que Ele está trabalhando, que Ele está presente. Feche os olhos e imagine um campo ao amanhecer. A névoa cobre tudo, mas o sol começa a romper, tímido, mas constante. Assim é a esperança que Deus te oferece. Ela está rompendo agora, aquecendo seu coração. Você sente? Porque achamos que a bênção precisa ser do nosso jeito, no nosso tempo? Deus sabe o que é melhor. Ele te guia para algo maior, algo eterno, mesmo que o caminho pareça lento, mesmo que a espera pareça longa. Confie no tempo dele. Confie na luz que está nascendo. O Espírito Santo está te envolvendo agora, te mostrando que a esperança nunca morre, porque Deus é a própria esperança. Diga com o coração: Senhor, eu espero em Ti. Deixe essas palavras subirem como uma oração que alcança o céu. A esperança está viva e Deus está te guiando para enxergar o sinal que Ele preparou. Entregar é um ato de coragem, meu irmão, minha irmã. Soltar o controle, abrir as mãos, deixar ir o que aperta o coração. Isso é difícil, não é? Mas Deus te chama para essa entrega, porque é nela que você encontra a verdadeira liberdade. A paz que só Ele pode dar. Você já tentou carregar tudo sozinho, suas dores, seus planos, seus medos, suas dúvidas. É um peso que cansa, que esgota. Mas Deus não te criou para carregar isso tudo. Ele te criou para descansar nele, para confiar que Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Imagine suas mãos cheias, segurando tudo com força. Agora, visualize abrir essas mãos, uma de cada vez, e deixar tudo aos pés de Deus. Como seria essa leveza? Como seria sentir o peso saindo dos ombros, a alma respirando aliviada? A entrega não é desistir, é confiar. É dizer: Senhor, eu não sei o caminho, mas Tu sabes. Eu não vejo o fim, mas Tu vês. Você já experimentou essa confiança? Já sentiu a paz que vem quando você solta e deixa Deus agir? Deus não te pede um coração perfeito, Ele pede um coração aberto. Um coração que diga: Senhor, faz do Teu jeito, no Teu tempo. Você consegue dizer isso agora? Consegue se render ao amor que nunca falha? Às vezes, achamos que a bênção está naquilo que seguramos com força. Um plano, uma expectativa, um desejo. Mas e se a verdadeira bênção for soltar? E se Deus estiver esperando você abrir as mãos para te dar algo novo, algo maior? Feche os olhos e sinta o peso saindo, como uma corrente que se quebra, como uma nuvem que se dissipa. O Espírito Santo está te libertando agora, te mostrando que a entrega é o caminho para a paz, para o milagre. Por que seguramos tanto? Por que temos medo de confiar? Deus nunca falhou com você. Ele nunca vai falhar. Ele está te chamando para um lugar de descanso, onde a alma encontra alívio, onde o coração encontra Deus. Tome um fôlego profundo. Diga com a alma: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Deixe essas palavras fluírem como um rio que leva embora o que não te pertence, o que não te define. O sinal de Deus pode estar na entrega. Naquele momento em que você solta, Ele começa a agir, a transformar, a revelar. Você crê? Então, apenas confie, apenas descanse nele. A gratidão é como uma semente plantada em solo seco, meu irmão, minha irmã. Mesmo quando tudo parece árido, ela encontra um jeito de crescer, de florescer, de transformar. Deus te convida a plantar essa semente hoje, a olhar para Ele com um coração agradecido, mesmo que suas mãos ainda tremam. Você já parou para contar as bênçãos que Deus já te deu? Não as grandes, mas as pequenas, aquelas que passam quase despercebidas. O fôlego que você tem agora, o dia que amanheceu,
Às vezes em que você caiu, mas se levantou. Tudo isso é Deus te sustentando, te amando. Às vezes, a dor nos cega, nos faz esquecer o que já recebemos. Mas, mesmo na dor, há algo pelo que agradecer. Um momento de paz, um sorriso que te aqueceu, uma promessa que Deus colocou no seu coração. Você consegue ver essas coisas agora? Feche os olhos e pense em um instante de alegria, por menor que seja. Talvez tenha sido uma palavra gentil, uma música que tocou sua alma, um raio de sol que trouxe calor. Isso é Deus te abraçando, te dizendo que Ele está aqui, que Ele nunca te deixou. A gratidão não apaga a dor, mas ilumina o caminho. Ela te mostra que mesmo no deserto, Deus faz brotar água, faz crescer vida. Você já viu isso? Já sentiu Ele te sustentando, mesmo quando tudo parecia seco? Por que esperamos tanto para agradecer? Por que achamos que a bênção só vem no futuro, quando Deus está agindo agora, nos detalhes, nos silêncios, nas coisas simples que aquecem o coração? Diga com o coração: obrigado, Senhor, por tudo. Deixe essas palavras subirem, como um perfume que sobe ao céu, como uma oração que transforma. A gratidão está mudando algo em você agora. Você sente? Olhe ao seu redor. Veja as mãos de Deus nas pequenas coisas. Um amigo que te ouviu, uma memória que te fez sorrir, uma esperança que, mesmo frágil, não morreu. Isso é Deus te mostrando o sinal, te chamando para a gratidão. A gratidão é uma ponte que te leva da dor à promessa, do medo à confiança. Deus está te convidando a atravessar essa ponte agora. Você pode dizer: Senhor, eu vejo tua bondade. Sinta o Espírito Santo te envolvendo, te aquecendo, te lembrando que a gratidão abre portas, que ela te prepara para receber a bênção que Deus já está trazendo. Você crê? Então, apenas agradeça. O silêncio pode ser sagrado, meu irmão, minha irmã. Não é vazio, não é ausência, mas um espaço onde Deus sussurra as verdades que sua alma precisa ouvir. Você já experimentou esse silêncio? Já sentiu Ele falando quando tudo ao redor parecia quieto? Às vezes queremos respostas altas, sinais que gritam, mas Deus escolhe falar na quietude, na pausa entre suas lágrimas, no espaço onde a alma respira. Ele está falando agora, te chamando para ouvir, para sentir. Você está pronto? Feche os olhos e deixe o silêncio te envolver como um manto suave. Não corra, não explique, apenas fique. Sinta o Espírito Santo mexendo no seu coração, trazendo paz onde havia pressa, luz onde havia dúvida. Você já sentiu um vazio que de repente parece cheio de algo maior? Um momento em que, sem motivo, seu coração se aqueceu, sua alma se acalmou? Isso é Deus, preenchendo os espaços que o mundo não entende, os lugares que só Ele pode alcançar. Por que temos medo do silêncio? Porque achamos que Deus só fala no barulho, na correria. Ele está nos detalhes, nos momentos em que a alma sente algo que a mente não explica, nos instantes em que o coração sabe que não está sozinho. Imagine-se em um jardim ao entardecer. Tudo está quieto, mas vivo. O vento sussurra, as folhas dançam, o céu se cobre de cores suaves. Assim é o silêncio de Deus, vivo, cheio de promessas, cheio de amor. Ele está vivo em você agora. O sinal que você busca pode estar nesse silêncio. Naquele momento em que você para, respira e sente que Deus está contigo. Você sente Ele agora te envolvendo, te guiando. Deixe o silêncio falar. Deixe Deus te mostrar o que Ele já preparou, o que Ele já está fazendo. Não precisa correr, não precisa entender tudo. Apenas diga: Senhor, eu ouço tua voz. O Espírito Santo está te aquecendo agora, como uma brisa que acalma, como uma luz que ilumina. Ele está te mostrando que o silêncio é onde as bênçãos começam a se revelar, onde a alma encontra Deus. Fique nesse silêncio por um instante. Sinta Ele te chamando para algo maior, algo que sua alma já sabe, mesmo
que sua mente ainda não entenda. Você crê? Então, apenas ouça. Deus está traçando um caminho para você, meu irmão, minha irmã. Mesmo quando o chão parece incerto, mesmo quando a névoa cobre o horizonte, Ele sabe para onde te levar. Você já sentiu esse chamado, essa certeza de que há algo maior te esperando? Às vezes, o caminho de Deus não é o que imaginamos. Ele é cheio de curvas, de esperas, de momentos que testam a fé. Mas cada passo, cada tropeço, cada pausa faz parte do plano dele, do propósito que ele escreveu para a sua vida. Você já olhou para trás e viu como Deus te trouxe até aqui? Quantas vezes você achou que não ia conseguir, mas Ele te sustentou? Quantas portas Ele abriu? Quantas forças Ele te deu? Isso é Ele te guiando, te preparando para o que está por vir. Feche os olhos e imagine-se caminhando por uma trilha. Às vezes ela é estreita, às vezes coberta de pedras, mas Deus está ao seu lado, segurando sua mão, apontando o caminho. Você consegue confiar nele mesmo sem ver o destino? O sinal que você busca pode estar no próximo passo. Não na chegada, não no fim, mas no agora. No momento em que você escolhe caminhar com Deus, mesmo sem entender tudo. Você pode dar esse passo agora. Às vezes pensamos que a bênção é o destino, mas Deus te mostra que a bênção é o caminho. É a confiança que cresce, a fé que se fortalece, a certeza de que Ele nunca te deixa. Você sente isso? Por quê? Duvidamos do plano dele? Porque achamos que nosso jeito é melhor. Deus vê o que você não vê, sabe o que você não sabe. Ele te guia para algo eterno, algo que sua alma anseia. Sinta o Espírito Santo te envolvendo agora, te fortalecendo para a jornada. Ele está te lembrando que o caminho de Deus é perfeito, mesmo quando parece longo, mesmo quando parece difícil. Diga com o coração: Senhor, eu sigo teu caminho. Deixe essas palavras ecoarem como uma oração que te alinha com o propósito dele. Você está no caminho certo, porque Deus está contigo. Apenas confie, apenas caminhe. O sinal está no caminho e Deus está te guiando para enxergar. Você crê? Então apenas siga com Ele. Há momentos em que tudo parece estar escorregando por entre os dedos. Você ora, espera, acredita, mas nada acontece. O silêncio de Deus parece gritar mais alto do que qualquer palavra de consolo. E então você se pergunta: será que perdi a bênção? Será que fiz algo errado? Mas e se eu te dissesse que esse silêncio, essa dor, esse momento de espera é o próprio sinal de Deus? Há coisas que o céu revela, não com palavras, mas com processos. E talvez, agora mesmo, Deus esteja tentando te mostrar algo profundo, mas você ainda não percebeu. Muitos perdem a bênção não porque Deus não quis dar, mas porque não souberam discernir o tempo da promessa. Imagine um agricultor que desiste da colheita dias antes do fruto amadurecer. É exatamente isso que acontece com muitos filhos e filhas de Deus. Desanimam um passo antes do milagre, esmorecem na beira da resposta, trocam o eterno pelo imediato, e quando olham para trás, só resta o vazio do que poderia ter sido. Deus não se atrasa, mas Ele também não se curva ao nosso cronômetro. Às vezes, Ele nos prova, nos molda e nos fortalece. Tudo isso antes de entregar a bênção. Sabe aquela porta que você tanto queria ver aberta? Talvez ela foi fechada por misericórdia, não por punição. Deus enxerga o que você não vê. E às vezes, Ele precisa nos desviar de algo bom para nos conduzir ao melhor. Só que no meio disso, a gente sofre, chora, reclama e até pensa em desistir. Mas escute bem, cada lágrima que você derramou nesse processo está sendo recolhida por Deus. Nada está sendo em vão. A dor que você sente hoje pode ser exatamente o que te impedirá de perder a bênção amanhã.
Deus mandou este sinal, e talvez esse vídeo seja a forma que ele encontrou para te alcançar no momento certo. Talvez hoje você ia tomar uma decisão precipitada, ia jogar tudo para o alto, ia se afastar dele. Mas ele te ama tanto que usou esse instante para te lembrar. A bênção não foi cancelada, ela está sendo preparada. Mas para recebê-la, você precisa estar de pé, firme, com os olhos fixos no céu. Não permita que a impaciência destrua o que a fé começou. Não permita que a ansiedade te roube o que a esperança está cultivando. Você não está sozinho. Deus está contigo, mesmo quando você não sente. Ele não abandonou o barco, mesmo quando as ondas se levantam. E hoje, ele te chama de volta ao centro da promessa. Porque ainda dá tempo, ainda há propósito, ainda existe um caminho, e se você se voltar para ele com sinceridade, ele vai restaurar tudo o que parecia perdido. Não perca a bênção por causa da pressa. Não ignore o sinal. Deus está falando com você agora. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora santa, eu me coloco na tua presença com o coração quebrantado. Tu conheces as lutas que essa pessoa tem enfrentado. Tu sabes das noites em claro, das lágrimas escondidas, das orações feitas em silêncio. Pai, se ela tem se afastado da promessa, traz de volta. Se ela tem se desviado do caminho, corrige com amor. Se ela está prestes a desistir, renova suas forças agora. Deus, não permitas que essa bênção se perca por distração, impaciência ou dúvida. Abre os olhos espirituais dessa vida para que ela veja o sinal que o Senhor está dando. Fortalece sua fé, Senhor, renova suas esperanças, derrama paz no coração aflito e que a promessa que foi feita pelo teu Espírito se cumpra no tempo certo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Amém. Meu amado irmão, minha querida irmã, sinta agora o silêncio que se formou em seu coração. Não é um vazio, mas um espaço sagrado, como uma janela que se abre devagar, deixando entrar a luz suave de um amanhecer que Deus pintou para você. Durante esta oração, você caminhou por desertos e jardins, soltou pedras pesadas, sentiu a brisa do Espírito Santo acariciar sua alma. E agora, neste momento, Deus não te deixa. Ele permanece como uma chama que não tremula, como um sussurro que não silencia. Feche os olhos por um instante. Sinta Ele te abraçando, te envolvendo com um amor que não explica, mas consola. A bênção que você buscava talvez já esteja aqui, pulsando dentro de você, esperando que seus olhos se abram para enxergá-la. Você já percebeu como Deus fala nos detalhes? Naquele raio de sol que atravessou sua janela hoje, naquela palavra que tocou seu coração sem motivo, naquele silêncio que de repente pareceu cheio de paz. Ele esteve contigo em cada passo desta oração, segurando sua mão, guiando seus pés por um caminho que, mesmo torto, é perfeito aos olhos dele. Agora, ao voltar para o seu dia, leve essa certeza. O sinal que ele mandou não é algo que se perde, mas algo que se carrega na alma. É como uma semente plantada em terra seca, que cresce mesmo quando você não vê. Você crê nisso? Então, apenas respire fundo e deixe essa verdade aquecer seu peito, como uma vela acesa antes do sol nascer. E se a dor voltar? E se o medo sussurrar novamente? Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele é o farol no meio da tempestade, a mão que te sustenta quando o chão treme. Cada lágrima que você derramou, cada suspiro que ofereceu, Ele guardou. Ele está moldando algo novo em você, algo que brilha mesmo na escuridão, algo que cresce mesmo na espera. Imagine um caminho estreito, iluminado passo a passo por uma luz suave que vem do céu. Esse é o caminho que Deus preparou, e você não caminha sozinho.
Sinta o Espírito Santo agora, como uma brisa que te guia, como uma promessa que nunca falha. Volte ao seu dia, mas volte diferente. Leve no coração essa paz que não explica, essa esperança que amanhece devagar, essa gratidão que transforma até o que parecia perdido. Deus está contigo, meu amado, minha amada, em cada momento, em cada respiração. E se esta oração tocou sua alma, seu coração, se ela acendeu uma luz, compartilhe esse calor com alguém. Deixe um comentário abaixo, a frase "Você está perdendo". A bênção. Espalhe essa mensagem, inscreva-se para que possamos orar juntos novamente. Não é um pedido, é um convite, como quem estende uma chama para aquecer outro coração. Deus está te chamando e Ele também chama através de você. E agora, ao fechar os olhos, guarde esta verdade. O sinal de Deus é a sua presença e ela nunca te deixa. Eu sou tua luz. Mesmo quando a noite parece eterna,